Olá, Pai do Senhor. Hoje, domingo, 18 de abril de 2021. Gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vou estar gravando e postando no IGTV do substantivo feminino. E uma palavra que o Senhor sempre tem trazido ao meu coração é em relação à fé. A gente sabe que a gente está vivendo no mundo inteiro uma grande crise causada pela pandemia, e junto a essa grande crise vem outras crises atreladas, como desemprego, morte, atraso, paralisação de muita coisa, queda da economia, até mesmo pela diminuição da circulação, enquanto alguns setores estão caindo vertiginosamente, tem outros que estão estagnados, outros que estão crescendo, mas não o suficiente para manter certas coisas. Então nós estamos sendo constantemente cercados, bombardeados, metralhados com notícias, com questionamentos, com perguntas que nos causam grande preocupação, nos causam medo, nos causam ansiedade, apreensão, Mesmo que exista a esperança no nosso coração de que Deus é conosco, mesmo que exista a certeza de que não vamos ficar desamparados, ainda assim, devido à nossa humanidade, a gente se perturba com as notícias, com a situação, com a notícia de pessoas doentes, com notícia de pessoas hospitalizadas por Covid ou por outros motivos. Eu faço parte de uns grupos de intercessão, e nos grupos são muitos pedidos de oração por cura de Covid, cura de sequela de Covid, cura de outras enfermidades, mas que por conta da lotação dos hospitais, as pessoas não estão tendo mais o mesmo acesso, a mesma facilidade para alguns tratamentos, não estão tendo dinheiro para poder comprar e manter os seus remédios. Então, é uma série de coisas que, ainda que não seja um problema diretamente nosso, a gente sabe que é um problema do Brasil, um problema do Estado, um problema do mundo, e isso nos afeta, Mas nós seguimos orando, nós seguimos clamando, seguimos confiando na palavra de Deus. E ontem, inclusive, enquanto eu orava, no horário de 11 horas, que geralmente é o horário em que eu vou me deitar, e eu separo uns minutos para pensar na palavra que eu meditei durante o dia e para orar por pedidos de oração específicos. Então, 11 horas da noite é o horário que o Senhor colocou no meu coração para orar pelas enfermidades e para orar pela questão da Covid. O Senhor, Ele me fez meditar na palavra que se encontra lá em Mateus 14, no verso 34 ao 36, que diz assim: E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Nessa passagem de Mateus 14, antes desses 3 versículos finais, nós vemos Jesus andando sobre as ondas, os discípulos com medo quando Jesus andava sobre a tempestade, e Pedro sendo convidado por Jesus também a andar sobre as águas, Inclusive, Jesus, ele repreende os discípulos pela pequena fé. Pela pequena fé desses discípulos. Então,
E depois desse episódio em que Jesus acalma a tempestade e anda sobre as águas, Pedro anda sobre as águas, e eles atravessam aquele mar, eles chegam a uma cidade em que o coração daquelas pessoas já estava movido, já estava crendo, já estava propício para a pregação e para a manifestação da cura que Jesus queria manifestar ali aquelas pessoas. Não temos muito detalhe, pelo menos nesse capítulo, sobre como eram aquelas pessoas, como eram os costumes, como eram as experiências com Deus daquelas pessoas, mas nós podemos deduzir no versículo 35 que quando eles desceram daquele lugar e aqueles homens o conheceram, ou seja, quando viram que era Jesus e os seus discípulos, eles foram andando por toda aquela cidade, por toda a terra de Genezaré, mandando trazer os doentes. Então, quando perceberam de quem se tratava, eles mandaram trazer todo mundo, todos os enfermos, ainda pediam. Às vezes, eles só queriam a oportunidade de conhecer, né, de poder falar, de poder ser visto por aquele que ele já previamente tinha ouvido falar, que era um homem que curava, um homem que libertava, expulsava demônio, um homem que cuidava, que falava do reino de Deus, que se dirigia às pessoas mais humildes, né, que tinha prazer em manifestar o reino de Deus às pessoas e manifestava tantos sinais e maravilhas. Então nós podemos perceber aqui que as pessoas daquele lugar, elas já estavam crendo, elas já estavam cientes de quem era Jesus e do seu poder. Mas antes desse fato, antes de todos serem curados, o versículo 36 vem dizendo que eles pediram para tocar a orla dos vestidos de Jesus, ou seja, então provavelmente eles já tinham ouvido falar de que a mulher tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, de que a filha de Jairo foi ressuscitada. Eles ouviram falar com detalhes de algum milagre de Jesus, porque para pedirem para tocar na orla é porque eles sabiam que outrora alguém tocou e foi curado. Então eles já creram, eles já estavam ali crendo na possibilidade do milagre e todos que tocaram ficavam sãos. Mas antes desse fato, os discípulos eles já vieram de uma perseguição, eles já vieram no capítulo em Mateus 13, quando Jesus pregava por parábolas, eles já enfrentaram uma perseguição, uma dificuldade em relação aos fariseus, as pessoas incrédulas que não queriam ler e que estavam planejando algo contra Jesus e, por consequência, contra os discípulos, contra aqueles que os acompanhavam. No início do capítulo 14, fala-se um pouco de Jesus, então, retirando-se, porque ele sabia que também ali onde ele estava sendo, entre aspas, vigiado, que tinham pessoas ali tentando atrapalhar, tentando tramar. Jesus sabia disso, mas ele também sabia que ele tinha propósitos a cumprir e que tinham ali corações de pessoas que criam e que tinham pessoas que precisavam da palavra dele, tanto da palavra de cura, da palavra de libertação, quanto da palavra do reino, da palavra de um reino vindouro, da palavra que sustenta a nossa vida terrena, porque nós temos a certeza de uma vida eterna com Cristo e de que Ele está conosco aqui, nos deixou o seu Espírito, nos deixou as suas palavras, os seus testemunhos, para que isso aquecesse a nossa fé nos momentos de maior dificuldade. E o capítulo de Mateus 14 vem dizendo que Jesus, quando ele estava se retirando de onde eles estavam, uma multidão seguiu a pé.
E ele foi movido por compaixão e curou os enfermos. Então depois foi que ele atravessou o mar e teve a tal tempestade em que ele andou sobre as águas. Pedro andou com ele sobre as águas. E ele ainda falou: homem de pequena fé, pessoas de pequena fé. E então teve esse episódio das pessoas trazendo os enfermos a Jesus em toda Genezaré, pedindo para tocarem em Jesus e sendo curados. Então a gente percebe uma sequência de experiências cansativas, estressantes, de perseguição, de resistência, de ter que ir de um lugar para o outro, de ter que rapidamente pensar um plano, uma estratégia, às vezes de ter que fazer longas paradas, longas pausas e reformular o plano, né? É claro que Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia onde ele estava indo. Jesus sabia que Herodes, o tetrarca, tinha ciúmes dele, talvez culpado por ter matado João Batista. Jesus sabia que os fariseus ali, ele conhecia os pensamentos dos fariseus. Jesus tinha certeza, ele tinha um plano, ele tinha estratégias para cumprir. Mas os discípulos não. O máximo que os discípulos tinham era a confiança de que Jesus era filho de Deus e a companhia ali de um do outro e as direções que Jesus lhes dava. Olha, vamos tomar o barco, olha, vamos sair daqui. Olha, essa multidão está me seguindo, então eu vou parar, vou pregar para eles, vou orar com eles, depois a gente segue. E a palavra vem dizendo que já era tarde quando, né, em Mateus 15, já era tarde quando Jesus despediu aquela multidão que veio andando atrás dele. E depois, então, foi que ele pegou o barco e resolveu atravessar o mar. Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha um plano traçado. Mas os discípulos não. E muitas vezes, na nossa caminhada, a gente passa por esses momentos junto com os discípulos, em que a gente tem uma série de experiências em que, por mais que a gente confie em Deus, por mais que a gente confie no Senhor, e que a gente saiba que Ele tem um plano, que Ele tem uma estratégia, que Ele tem um destino final, uma finalidade, muitas vezes a gente não sabe. Ao longo do caminho, nós vamos participando do seu plano, participando e também recebendo as suas palavras, recebendo os seus feitos, colhendo as consequências das suas maravilhas, das suas provisões, da sua compaixão, da sua misericórdia e, claro, tendo ali a nossa fé, as nossas experiências com Ele aumentadas. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. Ele sabe. E isso foi o que Deus falou muito ao meu coração, né? Aqueles discípulos ali, eles viram Jesus pregando por parábolas. Jesus, inclusive, explicou para eles uma parábola em ricos detalhes. Depois, uma multidão seguiu Jesus. Jesus teve misericórdia e os curou. E depois os despediu. E depois tomou um barco, acalmou a tempestade, andou sobre as águas. E depois, quando ele chegou no seu destino final, então pessoas já estavam crendo e já estavam querendo estar com Jesus e ouvi-lo e tocá-lo e sendo curadas, né? Às vezes a gente tem dificuldade para poder ampliar o nosso entendimento, para poder ampliar a nossa visão e entender que tudo que a gente vive na nossa caminhada com o Senhor, aquilo vai colaborar para um destino final do que Ele tem. E quando eu digo destino final, não digo destino final só para nossa vida eterna com Cristo. Mas cada um de nós tem um plano. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Deus tem propósito para a minha vida, para o meu ministério, para a minha profissão, para a minha família, para as muitas coisas que ainda vão acontecer, para as muitas decisões que eu ainda vou tomar. Mas individualmente, eu estou inserida num contexto local, num contexto global,
e num contexto de parte do reino de Deus, de ministra, de colaboradora do reino de Deus. E você também, assim como aqueles discípulos, eles tinham cada um as suas vidas, as suas personalidades, os seus objetivos. Cada um tinha ali o seu ministério, uma característica ministerial, algo que Deus queria trabalhar, mas individualmente eles estavam inseridos no contexto de serem seguidores de Jesus e posteriormente aqueles que espalhariam seus testemunhos e alcançariam muitas nações, muitas comunidades, registrando inclusive tudo que viveram. Essa palavra que chegou a nós até hoje é fruto do ministério desses homens. E eles também estavam inseridos no contexto da comunidade da sua época, do país, da localidade em que eles viviam, e também no contexto de parte do reino de Deus. Então, o que acontece é que as experiências que nós temos, elas nos edificam em todos esses níveis. Elas edificam a nossa fé pessoal e colaboram para o objetivo que Deus tem para cumprir individualmente em cada um de nós. Elas edificam a nossa fé no contexto em que estamos inseridos, na igreja que congregamos, no bairro, no estado, no município, no país em que estamos, e vemos a realidade do nosso contexto. E essas experiências nos edificam para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa clamar, para que a gente possa buscar fazer alguma coisa e tentar solucionar essa questão guiados pela palavra, crendo que Deus é conosco. Essas experiências também nos edificam no contexto de parte do reino de Deus, de pessoas que já tomaram posse da salvação, que já foram feitas filhas de Deus e que por isso são pessoas que podem, com a autoridade do Espírito Santo, pregar a cura, pregar a libertação, compartilhar uma meditação na palavra. Por quê? Porque é o Espírito do Senhor que testifica isso no nosso espírito. É o Senhor que nos conduz ao longo das nossas experiências. Porque se nós formos parar para pensar, aqueles homens eles não estavam fazendo nada de muito extraordinário. Eles estavam seguindo Jesus, que parou para atender uma multidão, ficou tarde, eles pegaram um barco porque Jesus mandou, eles atravessaram o mar porque Jesus mandou e tiveram uma experiência de enfrentarem uma tempestade e verem Jesus ali poderosamente andando sobre as águas, e então chegaram aonde Jesus queria chegar e cumpriram ali, participaram do que Jesus queria fazer ali por aquelas pessoas naquela cidade. Eles simplesmente cumpriram ordens e foram com Jesus a um lugar onde ele queria ir. Só que durante a tempestade, talvez devido ao cansaço, ao medo ou até mesmo à preocupação, por eles também não saberem o que Jesus sabia, Jesus sempre soube o que estava fazendo, mas às vezes os discípulos não estavam conseguindo compreender totalmente. Eles então ali temeram, até gritaram, se assustaram, acharam que era um fantasma. E Jesus diz: homens de pequena fé. Jesus não diz homens sem fé, incrédulos. Ele diz homens de pequena fé. E por que Jesus quer dizer isso? Porque eles tinham acabado de ouvir do Senhor uma série de explicações sobre a parábola. Eles tinham fugido, saído do meio daquela perseguição dos fariseus. Eles tinham visto uma multidão que veio a pé de vários lugares para ser curada, por Jesus ser curada. Entraram no barco com Jesus, no barco com eles, mas por uma série de motivos que nós somos passíveis também de nos cansar, de nos entristecer, de não entender o que está acontecendo, de não entender porque Deus deu essa direção, de não entender porque estamos orando, buscamos de todas as formas e a gente não vê as coisas acontecerem. Então, no momento em que Deus, que o Senhor, ele está querendo se revelar poderosamente, às vezes o medo,
a inquietação, ela nos faz confundir as coisas, né? Os discípulos, eles não confundiram Jesus com um fantasma porque eles não sabiam quem era Jesus, ou porque eles não sabiam que Jesus estava ali com ele. Talvez foi muito inédito para eles verem Jesus se manifestando ali daquela maneira. Jesus estava preparando um cenário para revelar-se a eles de uma maneira inédita, de uma maneira mais profunda. E demorou então para que eles entendessem. Mas em compensação, quando eles entenderam, então eles disseram, né, no versículo 33, eles disseram: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Tem muitas coisas que a gente passa que às vezes a gente confia que o Senhor está nos conduzindo, a gente está fazendo o que Ele está nos direcionando, mas a gente não entende muito bem, né? A gente acha que lá vem mais uma tribulação, lá vem mais uma situação desafiadora. Aqueles discípulos podem ter pensado: mais uma tempestade, mais uma travessia, vamos de novo encontrar outra multidão. Eles poderiam estar pensando: será que aquele povo vai ser tão incrédulo quanto os judeus? Será que aquele povo vai ser tão difícil de entender, vai ser tão resistente? Eles poderiam estar com uma série de questionamentos, mas ainda assim Jesus mandou pegar o barco, eles pegaram e entraram e foram, eles obedeceram. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente está cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de questionamento, cansado, querendo que as coisas se resolvam, mas Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma palavra e a gente obedece. E talvez seja nesse momento em que a gente pode até suspeitar que lá vem mais uma luta, lá vem mais uma tribulação, lá vem mais o desafio. Mas talvez é o momento em que o Senhor ele vai se revelar a nós de uma maneira inédita, de uma maneira que a gente não tinha como sequer tentar deduzir. Então, para fechar o capítulo de Mateus 14, aqueles discípulos, eles veem Jesus andando sobre as águas, Pedro anda com Jesus nas águas, Jesus e Pedro voltam para o barco, então eles se prostram e adoram e falam: não, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Talvez eles nunca pudessem nem imaginar que no meio daquela tempestade, no meio daquele mar, o Senhor estivesse preparando eles, os discípulos, para terem essa experiência profunda de ver Jesus se revelando de uma maneira tão inédita e tão exclusiva. Uma experiência que só eles tiveram, um momento, um particular que só eles tiveram. Então eles chegaram no seu destino final. E ali eles viram também pessoas que não tinham visto Jesus andando sobre as águas, pessoas que não tinham visto Jesus acalmar a tempestade pelo poder da sua palavra, da sua ordem, pessoas que não tinham visto Pedro andando sobre as águas com Jesus. Só os discípulos tiveram essa experiência inédita e particular com o Senhor. Mas eles viram que quando Jesus chegou, aquelas pessoas, por ouvir os testemunhos, por ouvir falar dos 12 que andavam com ele, talvez, por ouvir falar de uma série de ocasiões em que Jesus ali manifestou o seu poder, e depois deles terem tido essa experiência tão única, tão singular, então eles viram as pessoas já com o coração quebrantado, pedindo para tocar nos vestidos de Jesus, pela certeza de que seriam curados. Então, os discípulos ali, eles viram toda a terra de Genezaré, os seus enfermos sendo trazidos e sendo curados pela fé de que Jesus curava e de que Jesus era o Filho de Deus. Pessoas que não tinham tido nenhum por cento da experiência, do contato que aqueles discípulos tinham tido. Por isso que Jesus virou para eles e falou: homens de pequena fé. Porque anteriormente uma multidão veio andando até Jesus para ouvi-lo
e para pedir cura, para pedir seu auxílio. Ouviram falar de Jesus e vieram até ele. E depois dessa experiência no barco, quando Jesus chegou, mandaram buscar todos os enfermos, porque ouviram também os testemunhos e sabiam que Jesus era aquele que curava. E aqueles que tiveram privilégio que nós gostaríamos de ter tido, mas só eles tiveram aquelas experiências. Eles, talvez, devido ao cansaço, à exaustão, às circunstâncias, aos questionamentos, por um momento, por um breve momento, eles se distraíram, se dispersaram e temeram, e gritaram e se apavoraram, esquecendo-se de quem é que estava com eles. E foi essa palavra que o Senhor botou no meu coração. Nós temos o privilégio de ter muitas experiências com o Senhor. Nós temos o privilégio de vivermos ao longo da nossa vida simples, da nossa vida simples. Nós vivemos diariamente, semanalmente, mensalmente, uma série de momentos e de experiências que nos edificam no nível pessoal, que nos ajudam também a conseguir mobilizar o contexto em que estamos inseridos e que também nos contextualizam enquanto parte integrante do reino de Deus. E nós precisamos tomar posse, então, da edificação dessas experiências feito a esses discípulos, que tomaram posse dessas experiências. Então eles viveram suas vidas, viveram seus ministérios, viveram no contexto de sua época e viveram como integrantes, colaboradores, ministros, contribuintes do reino de Deus na terra, né? Testemunhando, compartilhando, ajudando as pessoas então a viverem com mais intensidade, né? A crerem de fato, porque eles viram o Senhor, eles andaram com o Senhor, eles tinham como dizer que estavam lá, anotaram, registraram, e essas palavras chegaram até nós, esses testemunhos chegaram até nós, e nós que não vimos e cremos, mas temos a ministração, a intercessão do Espírito Santo, nós sabemos que tudo isso aqui foi verdade, não porque somos doidos e resolvemos aceitar que foi, mas é porque o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, assim como ele foi com os discípulos, nas experiências, nas travessias, nos desafios que nós vamos enfrentando, o Senhor, ele vai nos dando pequenas manifestações ou grandes manifestações de quem ele é, do seu poder, da sua soberania, do seu domínio sobre as circunstâncias. E aí então nós temos fé, uma fé na pessoa do Senhor, uma fé de que mesmo que a gente não saiba o destino final, o que vamos fazer depois, a gente segue a direção, a gente segue a orientação, como esses discípulos. A gente obedece o que Jesus está falando. E aí nós temos então experiências inéditas que testemunham a nossa fé, que nos dão forças para mudar a nossa realidade e que nos ajudam também a contribuir com a abrangência, com o crescimento do reino de Deus, porque os testemunhos, eles vão edificando também a fé de outras pessoas. Assim como lendo o relato de Mateus, nós somos então incendiados para manter a nossa fé no Senhor. Assim também, quando nós contamos e testemunhamos aquilo que vivemos, aquilo que experimentamos com Deus, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que são atingidas pelos nossos testemunhos, elas têm também a sua fé aquecida. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está feito os discípulos, não está entendendo o que está acontecendo, está cansado, está vindo de uma longa jornada, está enfrentando aí tudo o que está acontecendo no mundo, está cansado, quer fazer uma pausa, mas o Senhor está dizendo, vai, continua, faz isso, faz aquilo, fala aquilo, saiba que nem sempre lá na frente vai vir uma outra tribulação,
um outro desafio, mas pode ser que o Senhor esteja te mandando insistir, esteja te convidando para ir com Ele, como Ele fez com esses discípulos, porque Ele quer se manifestar a você de uma maneira inédita. Ele quer que você tenha uma experiência única e singular para edificar a sua fé no nível pessoal, no contexto em que você está inserido e como parte integrante do reino de Deus. Então é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração ontem, enquanto eu orava às 11 horas da noite pelas pessoas enfermas, pelas pessoas com Covid. O Senhor, Ele me deu essa palavra que fala de cura, que fala de enfermidade, mas que fala também de persistência, de seguir a direção. Eu não estou entendendo, eu não sei o que vai ser, mas o Senhor está mandando eu entrar no barco e eu vou atravessar o outro lado com Ele, porque pode ser que durante a travessia o Senhor vai se manifestar a mim e a você de maneira inédita. Tá bom? Fiquem na paz. Até a próxima. Deus vos abençoe.